Fala humanos, como estão todos vocês? Espero que sejam todos muito bem, com muita saúde. E é o seguinte, meus queridos, esta é a última aula do nosso bimestre. Última aula do bimestre. Você que ainda não fez ou tem alguma atividade pendente, procure aí, procure a minha pessoa, né, no WhatsApp. Procure o seu outro professor, talvez de matemática, português, de, enfim, de história. Procure e coloque em dia, tá bom? Essa semana é a última semana, vai ter conselho e acabou o bimestre, beleza? Então já pega o seu caderno, já faça as anotações para depois você fazer suas atividades, né? Depois aqui de ver essa videoaula e vamos lá, tá ok? Deixa eu só voltar aqui para a tela que eu preciso, aqui. Então vamos lá, a gente já viu o sistema digestório na aula anterior, agora a gente vai para o sistema respiratório, tudo bem? Como o nome está dizendo, né, já faz uma ideia de que tem a ver com respiração, né? A propósito, quando o ar entra, né, quando você puxa o ar, a gente chama de inspiração. E quando você solta o ar, né, faz aquela força para soltar, é chamado de expiração, com EX, tá? Expirar e inspirar, tá bom? Inspirar é para dentro, expirar é para fora. Tá bom? Essa informação não está aqui no slide, então anota no caderno, hein? É o seguinte, ó, o sistema respiratório é um conjunto de órgãos responsáveis pela absorção do oxigênio. Por que a gente respira? Porque a gente precisa do oxigênio que está no ambiente, tá? Ao mesmo tempo que a gente absorve esse oxigênio através do sistema respiratório, ele também precisa fazer uma outra função, que é eliminar o gás carbônico, né? E esse gás carbônico é produzido pelas suas próprias células. Todas as células do seu corpo produzem esse gás carbônico, tá? E ele é tóxico, então você tem que eliminar do seu corpo através do sistema respiratório, beleza? Ele é formado, esse sistema, né, pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Então as vias respiratórias estão todas aqui, é o caminho onde o ar está passando, né, e por esses dois órgãos grandões aqui, né, chamados de pulmões. Quais são os nomes dessas estruturas nas vias respiratórias? Então aqui, ó, as cavidades nasais, né? Então tem a ver com o seu nariz aí, os canais atrás do seu nariz, né? São as cavidades nasais. Tem a faringe, que é uma porção pequena aqui, ó, atrás, e ela, inclusive, essa região, ela é compartilhada junto com o sistema digestório. Então, às vezes você pode ter engasgado, sei lá, com um pedacinho de arroz, e aí você espirrou esse arroz, porque o arroz ele entrou pela faringe e saiu aqui, ó, na hora do espirro, ele saiu aqui por cima pelas cavidades nasais, ao invés de sair pela boca, tá? Então é a faringe, essa região, né, por onde é compartilhado tanto o sistema respiratório como o digestório, tá bom? Aí depois da faringe, o ar ele segue um caminho diferente do alimento, né? Na aula passada a gente viu que o alimento vai para o esôfago, estômago e tudo mais. Aqui o ar, depois da faringe, ele vai para a laringe, tá? Na laringe tem aí as cordas vocais, né? E por onde sai, você produz os sons da sua voz. E aí ela segue por um tubo cheio de anéisinhos, né? Que tá para ver bem aqui na foto, que é a traqueia. A traqueia lá no final do tubo, ela se divide em duas, né? em dois tubos menores, que são chamados de brônquios. Né? Então a gente tem um brônquio pro lado direito e um brônquio pro lado esquerdo. Porque esse cara teoricamente estaria de frente pra gente, né? Então, esse brônquio ele divide em partes menores, é como se fosse uma árvore, né? Ele se divide em ramos menores e esses ramos menores são chamados de bronquíolos. É uma informação que não está aqui também. Esses bronquíolos, eles ficam bem pequenininhos, né? Aqui é como se fosse um bronquíolo. Nas pontas desses bronquíolos, nós temos umas estruturas parecendo um cacho de uva, né? E cada bolinha dessa, que seria uma certa, parece uma uva, né? Cada bolinha dessa é chamada de alvéolo pulmonar. São nessas bolinhas, né, que elas são cercadas aqui, ó, de vasos sanguíneos, como está mostrado aqui na imagem. Essas bolinhas cercadas de vasos sanguíneos é por onde o oxigênio que acabou de ser inspirado, ele vai sair daí e voltar e ir para o vaso sanguíneo, para o seu corpo. E o gás carbônico, né, que chegou aqui por esse outro vaso sanguíneo azul aqui, ele vai entrar no alvéolo e vai sair. Você vai expirar gás carbônico,
tá bom? Então são dentro de cada uma dessas bolinhas nos alvéolos pulmonares que vai acontecer essa troca gasosa que a gente vai ver aqui agora. Quando a gente inspira o ar atmosférico, né, que contém oxigênio e outros elementos químicos, ele passa pelas vias respiratórias e chega aos pulmões. Então o ar, né, vai pelas vias respiratórias, chega aos pulmões, e é nos pulmões que acontece essa troca de dióxido de carbono que você produz, né, o gás carbônico ou CO2, pelo oxigênio do ar atmosférico. Então essa troca acontece, obviamente, nos pulmões. Esse processo ocorre lá nos alvéolos pulmonares, como eu acabei de mostrar para vocês na imagem anterior, aquelas bolinhas lá. E o nome desse processo é chamado de hematose. A hematose é a troca gasosa entre o oxigênio de fora do corpo, né, o oxigênio do ambiente, pelo gás carbônico do seu corpo. Tá? É hematose. Graças aos músculos respiratórios, o diafragma, né, é que os pulmões criam forças para o ar fluir. Tudo isso a partir de estímulos e comandos emitidos pelo sistema nervoso central. Você já pensou que quando você está dormindo você não fica pensando, eu tenho que respirar, tenho que respirar. Não, né? Simplesmente você não pensa nisso. Na maior parte do tempo você não pensa em respirar, né? Isso aí faz parte do sistema nervoso central, que a gente chama de autônomo, né? Ele trabalha sozinho sem você precisar ficar dando ordens, tá? A última parte é doenças do sistema respiratório. Então as doenças são inflamações, né? Elas podem ser provocadas por micro-organismos como vírus, bactérias e outros parasitas. Ele é um processo infeccioso, também pode ser desencadeado por substâncias tóxicas, né? Como a fumaça tóxica do cigarro. Ela limita, ela dificulta a troca gasosa, né? Que a gente chama de enfisema pulmonar. É uma doença degenerativa crônica, né? E ela é desencadeada principalmente pelo tabagismo. Então olha só, você que tem aí alguém conhecido, né, que faz uso, né, de cigarro, né, informe ele que ele pode estar contribuindo para um problema sério que é a enfisema pulmonar através da fumaça do cigarro, tá? Fumaças em geral, mas o tabagismo, a pessoa faz isso de maneira muito frequente, né? Inalação de fumaça, né? De substâncias tóxicas. Dentre as doenças infecciosas mais conhecidas, a gente tem a gripe, né? O resfriado, a tuberculose, pneumonia e enfisema pulmonar, como a gente acabou de falar. Agora, o sistema respiratório também pode ser atacado por doenças alérgicas, né? Eles resultam da sensibilidade, de uma hipersensibilidade do organismo, né, de cada pessoa, obviamente, a um certo tipo de agente. Então pode ser poeira, medicamentos, cosméticos, pólen, entre outros. Então as substâncias em geral, né? Como exemplo a gente tem as doenças alérgicas, né, a rinite, bronquite e asma. Você deve ter escutado alguma dessas três doenças aí que afetam principalmente pessoas que moram em lugares muito secos, né? E Bataguaçu está numa dessas cidades. Né? Muitas pessoas sofrem dessas dificuldades aqui respiratórias, né? Causadas por alergias, né? Meus queridos, por hoje é só, espero ter ajudado. Qualquer coisa você manda mensagem para mim no WhatsApp, a gente conversa, a gente tira dúvida, a gente responde. E não deixe de fazer sua atividade, está lá na plataforma, né? Faça porque essa semana é a última e fique com a nota bacana, tá bom? É isso, meus queridos. Valeu, falou e fui.